Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 10. Leremos do versículo 46 até o versículo de número 52. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, versículos 46 ao 52. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Leiamos, pois. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, ficou filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando-lhe, disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oremos ao Senhor. Bendito Pai, Senhor meu Deus celestial, maravilhoso Tu és e poderoso Tu és sobre todas as nações. Os teus mistérios são insondáveis, não há Deus melhor do que tu, porque não existe Deus, nem acima, nem abaixo de tu, tu és único. Portanto, Senhor, tu que nos constituíste, que nos fizeste, fala, Senhor meu Deus, Pai, ao entendimento de cada um de nós, que viemos aqui, Pai amado, nessa noite, para ouvir-te, para sentir-te, para alcançar, meu Deus Pai, o privilégio de sentir a Tua voz falando conosco, Senhor meu Pai. Assim, Senhor meu Deus Pai, eu creio que nós alcançaremos, Senhor meu Deus Pai, coisas imensuráveis que o nosso coração não tem como medir. Portanto, Senhor, a cada alma, a cada vida que apresento aqui nesta noite, Senhor, fala pelo Teu Santo Espírito, meu Pai, que fala pela palavra. Amém. Podeis sentar. Certamente, esta é uma mensagem que muitos de vós já ouviram. Pois é uma mensagem que é muito pregada nos púlpitos, nos altares. Pelo menos desde que eu me converti, eu já ouvi essa mensagem do cego Bartimeu dezenas de vezes. Mas sabe o que é bom na palavra de Deus? Sabe o que é maravilhoso na palavra de Deus? É que ela é sempre nova. Ela sempre tem algo para falar conosco. A letra é a mesma, o que está escrito é o mesmo. Porém, o Espírito Santo que se encarrega de falar ao coração do homem, que nos orienta a respeito da sua justiça, do seu juízo e do pecado. É Ele quem conscientiza o homem. Assim diz a palavra de Deus lá em João, capítulo 16, versículo 8. Porque é o Espírito Santo quem convence ao homem acerca do seu estado pecaminoso, acerca da justiça de Deus e acerca do seu juízo.
Então não cabe a nós, homens, convencer a ninguém. Cabe somente ao Espírito Santo, pela ministração da palavra, falar ao coração de todo o homem e toda a mulher, nesse caso, de todos vós que estão aqui dentro. E quero aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, usar essa mesma passagem para falar acerca da cegueira. O cego Bartimeu era um homem que, por conta da sua enfermidade, ele estava marginalizado, ele estava à beira da sociedade, estava desprezado, ele estava num canto qualquer com a sua capa e vivia mendigando para ter o que comer, para juntar umas moedas, uns trocados para se alimentar. E ali, de repente, ele sentado, talvez até sem esperanças, desesperado, sei lá, mas pelo que a palavra mostra, ele estava com vontade de ser curado, ele não tinha perdido as esperanças de pelo menos ser curado. Ele estava ali, naquele momento, vendo a sua situação e ouve falar de um certo Jesus que ele já tinha ouvido falar, que curava enfermos, que ressuscitava mortos, que dava vista aos cegos. E naquele momento, aquele momento em que sua esperança estava desequilibrada, sua situação estava um tanto quanto complicada, ele se alimenta de novo de uma nova esperança, porque ele sabia que tinha alguém ali que poderia dar vida a ele, vida com abundância. Mas acontece, irmãos, que a cegueira ao qual o Espírito Santo me leva a falar aqui nessa noite é a cegueira espiritual. O mundo hoje está vivendo um momento de cegueira espiritual em todos os continentes da face dessa terra. O homem, apesar de se dizer espiritualizado, apesar de se dizer adepto ou seguidor de uma filosofia, de uma linha religiosa, ele está cego espiritualmente falando. E não difere das nações que antecederam a nós, as nações da época de Jesus, as nações veterotestamentárias, ou seja, da época de Moisés. Aquele mesmo panorama que nós vemos no Egito, nós vemos na civilização grega e nas civilizações que passaram pelo período de Jesus, como a civilização romana. As várias civilizações do passado tiveram seus momentos de glória. Na época do Velho Testamento, na época de Ur dos caldeus, quando sai Abraão com a sua família para a terra prometida, uma terra aonde a origem era dos sumérios, que teve na sua antecedência os acadianos. Vieram os acadianos, vieram os sumérios, dos sumérios chegaram aos babilônios, mas todos eles tinham uma filosofia de vida, eram avançadíssimos para a sua época. Basta dizer que os sumérios já dominavam a escrita, já dominavam o sistema matemático, o sistema de horas. Mas acontece que a cegueira espiritual permanecia naquela época. Poderia dizer até muito mais do que agora, porque é uma época pós-diluviana, aonde os descendentes de Sem, Cã, Jafé se espalharam pela face da terra.
E essas civilizações vêm justamente dessas ramificações dos filhos de Noé. Mas nesse caminho, vem um cidadão chamado Nimrod, que esse, posso dizer, que é o pai de toda a profanação, de toda a cultura, de toda a forma de culto a outros deuses e a todas as outras filosofias que diferiam de Deus, porque Nimrod, no seu coração, ele propôs não obedecer a Deus. Ele não queria seguir o mandamento de Deus, que era de se espalhar pela face da terra e seguir por toda a terra e popular a terra todinha, e povoar a terra todinha. Ele diz lá em Gênesis, ele junta o povo e fala assim: vamos construir um edifício alto, para que não sejamos espalhados pela terra. E todo mundo sabe, todo mundo cristão sabe o que aconteceu. Deus estende a sua mão e promove a confusão das línguas por causa desse pecado. Mas é aí que justamente vêm as origens das mais variadas culturas, mais variadas formas de adoração que chegaram aos sumérios, aos acadianos, o culto à lua, o culto ao sol, o culto à terra, a adoração aos deuses da terra, vem tudo da origem de Nimrod. E o que isso tem a ver conosco? A influência desse povo permanece, dessas ideias pelo menos, permanecem ainda que de uma forma subreptícia no nosso meio, na nossa sociedade. E, consequentemente, assim como as civilizações, os povos que dominavam essas épocas, quero me reportar mais para a época de Jesus, os gregos, que você vai observar todos os sincretismos, todas as analogias que fizer, quem estuda mitologia vai observar que tem sempre um deus do sol, um deus da chuva, um deus do trovão, um deus da terra, um deus da fertilidade, um deus, mas tudo seguindo a mesma linha de um panteão, que vocês vão entender justamente se entrar num estudo mais profundo, vai chegar lá atrás em Nimrod sempre. Vai chegar lá atrás no senhor Nimrod, que é o pai de toda a heresia e de toda a profanação da face da terra. É por isso que em Apocalipse, porque se resume lá em Babilônia tudo, porque Babel deu origem ao nome Babilônia. Em Apocalipse é citada como a mãe de toda a profanação e toda a heresia. Babilônia, ela é a profanadora. Ou seja, ele está dizendo que a forma de costume, de formação de pessoas, de cultura social e espiritual, vinha dessa semente plantada por Nimrod que culminou na Babilônia, que influenciou as civilizações gregas e assim por diante, as romanas. E nós vemos hoje, no nosso dia a dia, essa influência aí até mesmo para quem não tem conhecimento de mitologia ou que não se interessa pela história, se aprofundar em costumes nossos, espirituais, de modo de vida, vai ver influência de todas essas civilizações nos dias de hoje. No sistema jurídico, basta ver que um dos livros do primeiro período do curso de Direito é Direito Romano, que você vai puxar, vai estar dentro, vai parar lá no Código de Hammurabi. Entendam, sigo a linha de pensamento que eu estou procurando passar para vocês nessa noite. Nesse meio todo,
está Deus tentando, ao longo desses anos todinho, desde que Jesus veio, abrir os olhos da humanidade para a verdade. E é por isso que o tema dessa pregação é cegueira espiritual. E a única forma para um cego ser curado é ele ganhar consciência de que ele está cego, levantar a sua mão e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque não existe e nem existirá outra forma de se alcançar a salvação se não for por Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que Paulo, quando ele chega na igreja de Corinto e vê a igreja de Corinto, um povo grego, de influência grega, com aquele culto todo aos deuses gregos, e ele vê essa influência social dentro da igreja. Não é isso aí, de forma alguma podemos dizer que seja uma espécie de demérito, vamos dizer assim. Acontece que é natural. Como temos pessoas que vieram de outra formação e estão no nosso meio automaticamente, de uma forma ou de outra, aquele tipo de cultura permeia no coração, fica lá dentro do coração, e é só Jesus para limpar, e é só Jesus para tirar. É só Jesus para limpar esse coração que está contaminado por essa influência. E Paulo, ele chega, ele vê aquilo em Corinto, porque se praticava muito, algo que era comum na época dele, pelo menos ali na região da Grécia, na península do Peloponeso, principalmente ali no Areópago, onde os sábios se reuniam para discutir vários assuntos, tanto que a Bíblia registra uma discussão entre os epicureus e os estoicos, lá em Atos capítulo 17. A Bíblia registra história, a Bíblia registra fatos históricos. E Paulo, que teve formação romana e formação judia, ele chega e diz para o povo e vê aquela maneira de usar a arte da oratória. E é por isso que aqui eu estou na total dependência do Espírito Santo de Deus, porque eu quero falar, como Paulo disse: eu não venho aqui para usar palavras persuasivas conforme a sabedoria humana. Eu quero que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações nessa noite aqui. E Paulo, ele chega e fala ao povo, depois que ele chama atenção para a preferência dentro da igreja, porque o povo estava se deixando levar por líderes, uns dizem ser de Paulo, outros dizem ser de Apolo, mas ele chega e diz, lá no versículo 17, ele diz assim: olha, eu não vim aqui para batizar, eu vim para evangelizar, a fim de que a mensagem da cruz não se torne vã. E aí ele entra e diz logo em seguida e fala: aonde está a sabedoria destes homens? Para não ficar na minha palavra, que ele diz aqui, ó. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que a sabedoria de Deus, na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E é isso que eu quero pregar aqui nessa noite, esse Cristo crucificado, que é loucura. É loucura. Você pregar para o homem, dizer para o homem que se tem que receber
a Jesus no seu coração, arrepender-se do seu estado pecaminoso, porque a única condição para uma transformação é a pessoa se desmascarar, se despir, porque a cegueira espiritual, ela cega. A pessoa que vive na cegueira espiritual desse mundo não consegue entender que este mundo é uma ilusão. O inquiridor desse século, Satanás, ele fica procurando menoscabar o evangelho, levando a sociedade a crer numa sabedoria de linha somente humana. Não desprezo, mas não podemos colocar a sabedoria humana como uma forma de se entender a sabedoria de Deus, porque é impossível. Tanto que Paulo, um homem sábio, um homem catedrático, ele chega lá nos epicureus, os estoicos que eu vos falo agora, lá em Atos 17, ele chega e encontra os dois grupos se debatendo entre si com as suas ideias, filosofias, e ele vem falar da ressurreição. Ele vem falar que tem que se arrepender dos seus pecados. O Espírito Santo está falando no coração e está apontando assim para o coração e vai falando assim: olha, a tua vida não está certa não, rapaz. Não preciso falar. Eu não preciso verbalizar. O Espírito Santo, ele aponta no teu coração, é uma coisa íntima, você pode se revirar por dentro, mas o Espírito Santo, ele fala no teu coração e diz: você está em pecado. Você não está me agradando. Vê o que você faz? Olha o erro que você está, a vida que você está levando. Aí chega Paulo pregando sobre a consciência do pecado, porque quando o homem dá ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia deixa bem claro que nem todos vão querer ouvir. Assim como os epicureus, os estoicos ouviram Paulo falar, imagina assim, se fosse eu ficaria frustrado, porque ele pregou, usou toda a sabedoria que tinha, conspiração divina, olha que foi conspiração divina. Chega lá os epicureus estoicos, o que esse paroleiro está falando aí? Deixa esse cara para lá, vamos embora. Mas ele ganhou ainda Dionísio, o Areopagita. Ele ganhou para Jesus Damares e mais alguns. Então teve resultado para o reino de Deus. E a loucura da pregação é essa, é falar que o homem tem que ganhar consciência do seu estado de vida pecaminoso. E essa cegueira espiritual está entrando também no coração de muitos que se dizem crentes, dos muitos que se dizem evangélicos, dos muitos que se dizem cristãos, dos muitos que se rotulam, mas estão ficando cegos porque não conseguem mais enxergar a Deus de forma espiritual e sábia. Porque Paulo mesmo diz: falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, só vai compreender a profundidade de Deus quando o homem se quebranta por dentro, se arrepende e diz: eu me arrependo. Eu sinto que eu preciso de ser livre. Eu sinto que eu preciso de sair dessa prisão. Ou será que ninguém está enxergando que a sociedade está morrendo a cada dia? As estatísticas mostram que os índices de depressão estão aumentando. Estima-se que até 2032, mais da metade da população mundial estará depressiva. Índice de suicídio aumentando a cada dia que passa.
Numa sociedade que aparentemente tem de tudo, tem celular, tem o iPhone, tem carro, tem a facilidade para tudo, pode se deslocar melhor do que o pessoal da minha geração. E o que está acontecendo se aparentemente não lhe falta nada? Está faltando Jesus no coração. Está faltando Jesus na vida desta pessoa. Está faltando Jesus. E isso é loucura para o mundo de hoje. Porque o mundo de hoje quer nos impor um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Um Jesus que ama a tal ponto de se entregar por mim e por ti na cruz, mesmo sabendo que ele seria rejeitado por muitos, mas ele sabia que a mensagem que ele pregou de maneira muda, como uma ovelha para um matadouro, refletiu e reflete até hoje, e vai refletir por gerações e gerações e mais gerações. Mas eu quero alertar o povo de Deus nessa noite. Cuidado, porque uma forma de cegar o crente é o falso evangelho. E não falta isso hoje em dia. Eu diria que de 90% do que se prega na televisão e nas redes sociais tem deturpação do evangelho. Os homens estão mais preocupados de pregar para massagear o ego dos homens do que pregar a mensagem divina. Mensagem que era o evangelho passou a ser mensagem de autoajuda. Eu digo para você, mensagem de autoajuda para Deus é placebo. O momento você se sente feliz, alegre, ai meu Deus, estou contente, estou feliz. Oh, glória a Deus, estou bem. Daqui a pouco passa e está lá. Eu não sei porque eu estou me sentindo triste. Eu não sei porque eu estou me sentindo assim. Oh, meu Deus. Aí muitos adolescentes que não conseguem entender essas transformações tomam um objeto cortante e corta braço. Estão pensando o quê? Eu fui pastor de igreja e cuidei de alguns casos de jovens, filhos de crente, que no seu oculto mutilavam seus braços e não entendiam por quê, porque não aguentava a pressão. E aí o que acontece? A outra cegueira espiritual. Muitos na igreja preferem ficar assim e a não ver e não vir a tratar essas causas de forma mais clara, de forma com mais sabedoria divina, porque tem que se entender que é só Jesus Cristo para mudar a situação dessas pessoas. Jesus veio para libertar aqui nessa noite. Irmãos, o alerta de Deus nessa noite é para que, se você está numa situação espiritual procurando se enganar, às vezes, tem muito crente que fica se escondendo em fachada, mas por dentro está sofrendo, por dentro está oprimido, por dentro está se acabando, mas não consegue nem mais levantar a mão e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, faça que nem o cego Bartimeu. Irmãos, eu não sou terapeuta espiritual, nem pretendo ser, não sou formado nem na área, mas eu digo para você, o terapeuta dos terapeutas está aqui. O Senhor Jesus que cura. Olha, meu tempo está se acabando, mas vou dizer uma coisa para vocês. Uma outra coisa que poucos cristãos não estão conseguindo enxergar. Até mesmo aqueles que oram ficam em confusão, que jejuam,
ficam em confusão, que leem, ficam em confusão, quando se veem ainda, de repente, vilipendiados pela depressão, por sintomas que o coloca mais para baixo, e entra a confusão mental. Mas eu oro, eu falo o que está acontecendo. Sabe o que é isso? É porque você não está enxergando com a visão de Deus a situação dos últimos dias. Todos nós passaremos por essa pressão espiritual. Quanto mais Jesus tiver as portas, maior é a pressão, principalmente em cima daquele que ora, que jejua e que consagra. Então, irmão, não se entregue. É o que Deus está dizendo aqui nessa noite. Não se entregue. Não se entregue, irmãos. Eu poderia continuar falando, tenho 5 minutos apenas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falo com conhecimento de causa. Às vezes é preciso sentir a dor. Sabe, pastor Elias, é preciso passar pelo sofrimento. Como Paulo disse, para que com aquela experiência você possa orientar a muitos. Eu, pastor Gomes, não tenho vergonha de dizer que me vi depressivo. Quando eu citei aqui, eu estava lembrando muito bem dos passos que passei. E eu entrei no quarto e falei com Deus: Deus, por quê? E o Espírito Santo de Deus falou: você não quis ser pastor para apacentar minhas ovelhas? Tu também tem que sentir a dor delas. E o que Paulo passou em Coríntios 11, 26, 2 Coríntios, eu praticamente passei por quase tudo. Perigos de salteadores, tive arma apontada na minha cabeça porque eu preguei o Evangelho. Tentaram me matar porque eu preguei o Evangelho. Tudo porque na comunidade que eu cuidei da primeira vez, eu prestei assistência a uma prostituta, uma alma que mesmo na vida em que ela estava, foi a única que defendeu a igreja. Fui lá, fui perseguido, andava para a cidade. O pastor Isaías nem sabe disso, eu não sou de trazer muito problema para ele. Eu andava pela cidade, tinha preocupação até de parar nos semáforos. Eu via 2 caras de moto, eu já falava: Deus tem misericórdia e me cuida. Mas Deus me cuidou. Deus cuidou da minha vida. Passei pelo perigo, até mesmo dos da minha própria fé. Armadilhas de falsos irmãos, como Paulo mesmo diz. Mas estou aqui para pregar o Evangelho para vocês e falar. E desde essa experiência eu falei: Jesus, a oportunidade que eu tiver, eu só vou pregar sobre salvação. Quem tem me acompanhado tem visto que eu só tenho pregado sobre salvação, arrependimento de pecado. Arrependimento de pecado, decisão da pessoa, e a pessoa dizer: eu quero esse Jesus. Vamos colocar de pé. Eu não gosto muito de passar do tempo não, mas eu quero dizer para vocês aqui nessa noite: esse Jesus que veio para libertar, como João 8 diz, que nós seremos verdadeiramente livres se Ele nos libertar. Você quer ser livre? Jesus quer te libertar aqui nessa noite.
Olha aqui, eu vou falar uma coisa aqui, não vou prometer aqui, não vou chamar ninguém para cura, para ser curado, para porta de emprego, nem nada. Eu vou chamar você aqui, que o Espírito Santo falou no seu coração pela palavra, porque eu creio que quando vem um coração contrito e aberto, as demais coisas Jesus se encarrega. Se você está doente, Ele vai curar. Se você está com problema na justiça, Ele vai te alcançar, Ele vai resolver. O que importa é nessa noite, é você que ouviu essa mensagem, decida-se nesse momento, e eu quero orar por você. Você que quer ser verdadeiramente livre, eu quero convidar você. Eu quero orar por você.